Shalom, shalom, povo lindo do Senhor, glória a Deus. Estamos começando mais um momento de oração, mais um momento de clamor. Eu sou Josivaldo Oliveira e hoje nós estaremos orando com base no Salmo de número 8. Eu tenho certeza que o Espírito do Senhor vai falar poderosamente ao seu coração, vai ministrar fé, ânimo, coragem. Hoje nós estaremos também fazendo uma oração de gratidão ao Senhor, uma oração de louvor por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas. O Senhor tem sido bom para conosco e a sua bondade e a sua misericórdia está sobre a sua vida, sobre a sua família, e você precisa crer nisso e louvar a Deus por essas verdades, por essas bênçãos sobre a sua vida. Mas antes de nós orarmos e também compartilharmos a porção da palavra para hoje, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho de notificações e também selecione a opção todas. Dessa forma, você estará recebendo diretamente no seu celular ou no seu computador todas as mensagens, todas as orações, todo o conteúdo que nós postamos aqui no nosso canal. Também compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Fazendo isso, você estará abençoando outras pessoas com a palavra de Deus e com as orações, tá ok? E deixe o seu joinha e também deixe o seu pedido de oração aí nos comentários. Vamos para a palavra? Salmo capítulo de número 8. Salmo capítulo de número 8. Há uma oração poderosa de Davi nesse salmo, uma oração de louvor, uma oração de gratidão, uma oração que expressa a grandeza e a majestade do nosso Deus. Salmo 8, a partir do versículo 1, diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e de crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Glória a Deus. Essa é uma oração, né, uma oração de Davi, um clamor, né, declarando a glória de Deus, declarando a dignidade daqueles que foram criados pelo Senhor para serem seus representantes aqui na terra, né? O ser humano. E esse texto é muito precioso, e essa oração é muito preciosa, porque ele começa declarando ao Senhor, né? Ó Senhor, Senhor nosso. A mesma expressão aparece na oração do Pai Nosso, quando Jesus diz assim, né? Vocês orarão assim: Pai Nosso. Esse nosso, dessa ideia de intimidade, de companheirismo, de comunhão. Ele é Senhor, mas é Senhor nosso. Ele é Pai, mas é Pai nosso. Ou seja, nós temos essa comunhão, nós temos essa relação. O nosso Deus, ele não é apenas magnífico, não é apenas o Criador de todas as coisas, ele não é apenas o Senhor do universo, mas ele tem uma relação de proximidade conosco, ele tem uma relação de intimidade conosco, ele deseja que nós desfrutemos dessa relação de intimidade, dessa relação de comunhão, principalmente através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Senhor deseja que nós tenhamos essa relação de proximidade com Ele, de nós termos nele verdadeiramente um amigo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai. E aí o salmista vai louvando a Ele, dizendo: quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Ele entende a glória de Deus, ele entende que o nome do Senhor, quando a Bíblia fala do nome, o nome representa todo o ser de Deus, todos os seus atributos, todas as suas características, todas as suas qualidades, é representada no nome. Então, quando a Bíblia fala do nome, representa todo o ser de Deus. Ele diz: quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Ele começa a sua oração louvando a Deus, glorificando a Deus. E é muito importante
que nós façamos da oração, do louvor, da gratidão, ingredientes essenciais, ingredientes fundamentais na nossa oração. Eu sei que muitas vezes a gente vai orar só pedindo coisas a Deus, mas é importante que a gente comece a oração com adoração, que a gente comece a oração com louvor, com reconhecimento da majestade, da grandeza e da glória de Deus, e terminemos a nossa oração da mesma forma, com gratidão, com reconhecimento da glória do Senhor, do poderio do Senhor. Então é importante que nós tenhamos esse ingrediente fundamental em nossa oração, tal como o Senhor nos ensina aqui através do Salmo, capítulo de número 8. E aí no versículo 1 ainda ele diz assim: pois expuseste nos céus a tua majestade. Isso confirma o que está escrito lá em Salmo 19, que diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Então o que acontece? Quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos as estrelas, a lua, o sol, os astros, né? E quando você tem acesso a equipamentos que lhe permite ver outros planetas, inclusive outras galáxias, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que o Senhor expôs no céu, expôs no firmamento a majestade dele. Ele é rei e a majestade dele é vista em todo o universo. A glória de Deus é manifestada, é vista em todo o cosmos, em todo o planeta, em todo o céu. Quando a gente olha para o céu, a gente vê, né, o desenho de Deus, a perfeição de Deus, aquilo que Deus fez para a glória dele e também para abençoar as suas criaturas. No versículo 2 ele diz assim: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Embora Deus seja tão extraordinário, tão glorioso, tão tremendo, existem muitas pessoas que não creem no poder de Deus, que não creem na existência de Deus, que não creem na glória de Deus. Muitos atribuem a existência do universo a forças meramente aleatórias, físicas, e eles não creem na existência do Deus Todo-Poderoso. E muitas dessas pessoas são inimigas de Deus, declaradamente inimigas de Deus. E claro, a gente sabe que por trás de pessoas humanas que se declaram inimigos de Deus, há forças espirituais do mal, do vingador e do inimigo real, né? Que é Satanás. Mas aí o versículo 2 diz que, apesar disso, Deus tira da boca dos pequeninos, das criancinhas de peito, o perfeito louvor, ele suscita força, né? Jesus disse que da boca dos pequeninos e das criancinhas, Deus suscita o louvor, Deus tira o louvor. Então, mesmo as criancinhas pequenas, ou aqueles, pode ser também no sentido figurado, dos pequenininhos do Senhor, ou seja, os discípulos do Senhor, que como crianças se tornaram para entrar no reino de Deus, eles reconhecem a glória de Deus em tudo que está criado. Eles reconhecem a majestade de Deus em tudo que está criado e eles louvam o Senhor por isso, né? E Deus, então, usa isto para ser uma bênção na nação, para ser uma bênção para a terra e, ao mesmo tempo, para provocar, né, aqueles que não temem ao Senhor. Isso é tremendo, isso é poderoso demais, porque a Bíblia diz que Deus escondeu estas coisas dos sábios e entendidos e revelou estas coisas aos seus pequenininhos, aos seus discípulos. No versículo 3 ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Né? Então ele olhando, o salmista olhando para os céus, e o salmista Davi, ele foi pastor de ovelhas durante muito tempo, então ele ficou muito tempo no campo aberto, muitas noites ele passou ali vigiando as ovelhas, e quantas vezes certamente Davi deitado ali na relva, olhando para o céu iluminado, olhando para as estrelas, olhando para a lua, né, observando cada estrela à distância, ele contempla os céus, obra dos dedos de Deus, ele reconhece que os céus, que os astros é obra dos dedos de Deus, das mãos de Deus, e aí ele, contemplando toda essa grandeza de Deus, ele se pergunta: que é o homem? O que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? Então, diante da grandeza de toda a criação de Deus, Davi se sentiu pequenininho, né? Ele se sentiu pequeno. Mas vem a revelação no versículo 5: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então aqui Davi reconhece que Deus fez o ser humano um pouco menor do que ele. E a palavra aqui, na minha Bíblia, eu estou lendo na versão revista e atualizada,
A palavra que aparece aqui é Deus, né? Que é a palavra hebraica Elohim, que algumas traduções, a Revista e Corrigida traduz como anjos e a NVI traduz como seres celestiais. Mas o termo Elohim, a palavra Elohim em hebraico, em todos os outros contextos, é traduzido como Deus. Essa palavra hebraica é traduzida como Deus. E aqui nesse versículo, na Revista Atualizada, é traduzido também como Deus. Então ele está dizendo, fizeste o homem, né, um pouco menor do que Deus e o coroou de glória e de honra. Por quê? Porque no estado original do homem, ele estava até mesmo acima dos anjos. Deus criou o homem apenas abaixo dele mesmo. Que interessante isso. E o texto continua dizendo que Deus deu ao homem, ao ser humano, o domínio sobre as obras das mãos de Deus. Ou seja, Deus fez de cada ser humano um regente, um corregente da sua criação, um mordomo de todas as coisas criadas, não é? E ele tinha essa responsabilidade. A Bíblia também nos fala sobre isso em Salmo 115, versículo 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, mostrando que Deus deu o domínio da terra para o ser humano administrar, para o ser humano representar Deus aqui nessa terra e expandir a glória de Deus aqui nessa terra. Ele continua dizendo, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas da terra. Esse versículo, agora 7, versículo 8, está de conformidade com Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, quando fala da criação do homem. A Bíblia diz ali que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os répteis que se rastejam sobre a terra, sobre toda a terra. Então, ao criar o ser humano, Deus deu a ele domínio sobre as coisas criadas, para que ele pudesse administrar, para que ele pudesse expandir a glória de Deus na terra, para que ele pudesse governar a terra com o Senhor, trazendo a cultura do reino de Deus, a glória de Deus para a terra. Infelizmente, a partir do pecado, quando o pecado entrou no mundo, esse domínio do homem, do ser humano sobre a criação foi corrompido, tá? Tanto quanto o pecado corrompeu todas as outras coisas, corrompeu também esse domínio. Por isso que o homem, hoje, ele não exerce plenamente esse domínio, mas é possível em Cristo que esse domínio seja restaurado e também que esse domínio seja restaurado pelos séculos vindouros, quando Jesus Cristo voltar, para que esse domínio do homem sobre a criação, sobre o reino da terra, seja exercido de forma saudável, seja exercido de forma abençoada para o bem de toda a terra, não é? Porque Deus colocou o homem para dominar, não para a destruição da terra, mas para o bem da terra. Infelizmente, quando o pecado entrou, acabou destruindo todas as coisas no homem em relação ao seu governo, em relação ao seu domínio na terra. E aí o salmista, ele termina no versículo 9 dizendo assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele termina esse momento com mais uma expressão de louvor, ele termina esse momento de oração com mais uma expressão de gratidão. Ele está maravilhado com a criação de Deus, ele está maravilhado com as obras do Senhor, ele está maravilhado com os feitos do Senhor. E nós precisamos estar assim, nesse estado de êxtase, maravilhados com tudo que Deus tem feito, com tudo que Ele fez e com tudo que Ele está fazendo em nossa vida. Não é? Nós contemplamos a criação de Deus, olhamos para a nossa família, olhamos para os nossos filhos, olhamos para a natureza, olhamos para os céus, para as coisas pequenininhas, para as coisas grandes, desses os pequenos seres vivos até aos macros, nós olhamos e nós precisamos ficar maravilhados com a complexidade de tudo aquilo que Deus criou, com toda a grandeza do nosso Deus, com toda a glória do Senhor. E aí, o que é interessante? Deus criou o universo e Ele não deixou o universo à mercê da sua própria sorte. Eu costumo dizer que Deus não criou o universo e simplesmente deu um piteleco nas engrenagens do universo e agora deixou o universo por conta própria. Não! Deus interage conosco. Esse Deus Criador todo-poderoso, tão glorioso, que o salmista no Salmo 8 aqui admira e fica maravilhado com tudo que ele criou, é o mesmo Deus que é o Pai nosso, que Jesus revela para nós como nosso Pai. É o Deus que se interessa por nós, que dá importância, que dá valor a cada um de nós, e deu tanto valor que Jesus se tornou homem, se fez um de nós,
para que, como ser humano, ele pudesse morrer na cruz por nós, pudesse levar sobre si os nossos pecados, as nossas mazelas, para que em Cristo Jesus nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados e nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então, essa pergunta do salmista no versículo 8, que é o versículo 4, que é o homem para que ele te lembres, mostra que Deus se lembrou de nós em Cristo Jesus. Deus enviou o seu próprio Filho. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é amado do Pai, você é lembrado pelo Pai, o Senhor enviou seu próprio Filho por amor a você, e a Bíblia diz, aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se Deus deu seu próprio Filho para a nossa salvação, nós também podemos crer que nós temos um lugar especial no coração do Pai, que nós somos amados pelo Pai e que Ele se importa com cada um de nós. Não é que nós tenhamos méritos em nós mesmos, é simplesmente porque Deus decidiu nos amar em Cristo Jesus. Você é amado, você é filho, filha amada, e há bênçãos de Deus para a sua vida. Vamos orar, vamos render graças ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Pai querido, nós queremos te render graças. Muito obrigado por todo o amor, muito obrigado por toda a bondade do Senhor. Tu és maravilhoso, meu Deus. Tu és grande, tu és todo-poderoso. Não existe outro além de ti. O Senhor criou os céus, o Senhor criou a lua, as estrelas, o sol, o mar e tudo que neles há. Senhor, para a tua glória, para o teu louvor. E nós reconhecemos a tua grandeza. Nós reconhecemos, Senhor, quão magnífico tu és. Nós reconhecemos quão glorioso tu és, Senhor. Ó, meu Deus, nós colocamos a nossa fé em ti. Tu és a rocha sobre a qual está firmados os nossos pés. Não seremos abalados. Obrigado pela tua presença maravilhosa, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor leal, obrigado, meu Deus, porque apesar do Senhor ser tão glorioso, tão grandioso, o Senhor se tornou um de nós, o Senhor se tornou o homem para interagir conosco, o Senhor levou sobre si ali na cruz, Senhor Jesus, os nossos pecados, as nossas maldades, meu Deus, morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos, crendo em Jesus, ter vida eterna, sermos reconciliados com o Pai, termos comunhão com o Senhor. Oh, meu Deus, nós não temos nem palavra para te agradecer por tanta misericórdia, por tanto amor e por tanta graça. Obrigado, meu Senhor, muito obrigado. Nós oramos nesse instante e eu coloco diante do Senhor a vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor, qualquer problema, qualquer luta, qualquer adversidade, qualquer perseguição, qualquer provação que este irmão e esta irmã esteja enfrentando é pequeno diante da tua majestade, é pequeno diante da tua glória. Para o Senhor não existe nada que seja difícil, para o Senhor não existe nada que seja impossível. Então te peço, Pai, em nome de Jesus, para a glória exclusiva do teu santo nome, intervenha na vida do meu irmão, da minha irmã, trazendo milagres, trazendo curas, Pai, trazendo restauração, trazendo libertação, quebrando cadeias espirituais, quebrando cadeias de vícios, quebrando maldições, rompendo grilhões das trevas, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos nesse instante, te pedimos, abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa este lar com a tua paz, com a tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que esta família seja visitada nesta hora, com um milagre que precisa receber do Senhor. Traz a tua salvação, traz a tua libertação, traz o teu milagre, meu Deus. Glória ao teu nome. Te louvamos, te agradecemos, bendizemos o Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua presença e pela tua bondade. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Um dia de bênção, um dia de milagre. Não se esqueça de compartilhar essa palavra para abençoar outras pessoas e deixe também nos comentários o seu pedido de oração. Shalom, shalom, graça e paz.